A Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta Vida, Desafios e Soluções. Olá, sejam bem-vindos ao Vida, Desafios e Soluções. No programa de hoje vamos conectar ciência, educação, saúde e espiritualidade e os desafios da medicina da alma para o terceiro milênio. Conversamos com o professor e escritor espírita Cícero Marcos Teixeira, autor de diversos livros, entre eles a obra Psicosfera, lançada pela editora Francisco Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Confira como foi. Cada vez mais esse tema, ciência, medicina, educação e espiritualidade, diante do grande avanço em termos de uma visão holística, a espiritualidade, que antes era considerada um tema mais de natureza religiosa, hoje está bem definido que espiritualidade é um estado de ser e é um atributo do ser humano. E que agora, felizmente, diante dessa visão holística da ciência, da saúde, tudo está interligado. Daí a importância de uma visão sistêmica, conceitual, ligando ciência, filosofia, ciência de um modo geral, medicina, educação e espiritualidade, intrinsecamente faz parte de todo esse contexto. E é indispensável para que se desenvolva uma educação integral, o nome está dizendo educação integral, ela não se restringe apenas a uma educação cognitiva, afetiva, digamos assim, egocêntrica, antropocêntrica. Então, cada vez mais nós estamos vivendo, na minha perspectiva, uma nova renascença. E com o avanço da ciência de um modo geral, no campo da biologia, da neurociência, da psicologia, da física quântica, trazendo uma série de informações e conceitos de que tudo está interligado, conectado, através de o que eles chamam na física quântica um emaranhado quântico, mostrando que do micro ao macrocosmo, todos nós fazemos parte de um grande sistema. Essa visão, sem dúvida, aos poucos vai sendo assimilada pela mente popular através da informação e da educação, não tanto porque há uma inércia natural. Esses conceitos modernos avançados, derrubando muitos mitos, muitas fantasias, muitos, digamos assim, preconceitos. É uma emergência de um novo saber integral, holístico, completo. E nesse particular, a missão do Espiritismo no mundo é exatamente essa: desvendar a conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico, que estão interligados e que a vida não cessa no túmulo. Então a contribuição do Espiritismo é de inestimável valor. É muito importante esse novo paradigma que eu chamaria de um ensino integrado. Por isso que
a separação através das especialidades. Esse paradigma, hoje, ele ainda está em pleno vigor, mas tudo leva a crer que está havendo uma mudança progressiva nas universidades do mundo, todas elas nessa direção de uma integração, filosofia, ciência, espiritualidade, e isso está inserido nas demais áreas do conhecimento e do saber humano. Diria assim, é o novo. Na área da educação, a espiritualidade é um elemento no meio acadêmico que predomina uma visão mecanicista, cérebro-cêntrica, e falar em espiritualidade ainda é um tabu, mas nós conseguimos lá na URGS, na Faculdade de Educação, a duras penas, um grupo de professores, há mais de 20 anos, procurando introduzir a espiritualidade na educação. E criou-se um núcleo interdisciplinar de estudos transdisciplinares sobre espiritualidade, educação e espiritualidade. E desse movimento do qual eu participei, professora Dinorá Fraga, professora Neuza Armelini, nós éramos espíritas, ou somos espíritas, e na época os nossos colegas, que muitos eram espiritualistas, outros estavam buscando um caminho, e muitos deles achavam que nós queríamos empurrar o espiritismo no meio acadêmico, na URGS, goela abaixo. Mas depois de muitos encontros e desencontros e reencontros, chegou-se a uma conclusão, e a palavra espiritualidade emergiu de uma maneira assim impressionante, inspiradora, e foi um consenso. A palavra espiritualidade era a que estava faltando na educação. Aí a professora doutora Malvina, que era nossa coordenadora, orientadora também, uma pessoa dinâmica, uma professora muito culta, inovadora, e ela e um grupo de colaboradores, professores de um modo geral, fizemos um núcleo esse que foi incluído na Pró-Reitoria de Extensão. E criou-se até no currículo da pedagogia uma disciplina, ela não é obrigatória, ela é eletiva, ela é livre. Implantou-se essa disciplina, educação e espiritualidade. Eu cheguei à conclusão que o que falta nas ciências, na educação de um modo geral, é uma análise sobre a questão da espiritualidade, porque ela é inerente à vida. E com uma visão meramente mecanicista, materialista, você restringe. E a espiritualidade, ela não é uma religião. Pode até levar à religião, mas é um estado de maturidade consciencial espiritual em que o indivíduo vai atingindo a plenitude do ser humano através do autoconhecimento, através da sublimação, de um processo de sublimação espontânea, não imposta. E é um processo, eu diria assim, multimilenar na história individual e coletiva do ser humano. É muito amplo, muito importante. Então, a espiritualidade é imprescindível na área da saúde, porque a pessoa que desenvolver a espiritualidade em si, ela se harmoniza e passa a ser a espiritualidade é tão importante
que as pessoas que têm uma espiritualidade razoável, que estão se preocupando, interessado em viver a sua espiritualidade, isso vai interferir no seu sistema imunológico. Vai interferir diretamente e indiretamente no seu processo de saúde física, mental, espiritual, consciencial. Então, é um tema imprescindível incluí-lo nos currículos das escolas. Não é confundir espiritualidade com religiosidade ou com religião. É muito mais complexo, é muito mais profundo, que é um processo de maturação que leva uma autoconscientização, um despertar. E isso aí é infinito. O programa Vida, Desafios e Soluções faz uma parada, mas depois do intervalo voltamos com mais atrações preparadas para você. Vida, Desafios e Soluções. Meus amigos, temos um encontro marcado em 2017, entre 3 e 5 de novembro, na PUC de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, no Congresso Espírita do Estado. Vai ser um prazer estar com vocês novamente, é sempre uma energia muito vigorosa, um congraçamento luminoso. Todos nós saímos desse encontro reabastecidos, eu diria prontos para mais uma jornada em favor de um mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável, um mundo de luz, onde a gente aproveite melhor as oportunidades que a vida nos dá para sermos felizes. Então, anote aí, 3 a 5 de novembro de 2017, Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, na PUC de Porto Alegre, estaremos lá. Tudo de bom.
Vida, desafios e soluções. Há pesquisas nessa área, felizmente, há muitos médicos no Brasil e nos Estados Unidos, na Europa, talvez mais nos Estados Unidos e na Europa, abordando essa questão de saúde, medicina, saúde e espiritualidade. No Brasil, nós ainda estamos como que caminhando em comparação com os Estados Unidos. E a filosofia dos americanos é uma filosofia pragmática, mecanicista, mas hoje grande número de médicos de várias áreas da medicina estão reconhecendo, e há muita literatura já mostrando essa dimensão que é indispensável para manter uma saúde integral. Então, eu vejo que você, nessa pergunta, daqui para frente, essa temática, ela vai cada vez mais despertar a curiosidade científica para se investigar as consequências da questão da espiritualidade como um processo de maturação a fim de desenvolver a maturidade consciencial e espiritual. E esse estado implica num estado de harmonia, e isso vai interferir no sistema fisiológico, hormonal, neurofisiológico hormonal da pessoa, e vai contribuir, sem dúvida alguma, para os médicos que valorizarem a espiritualidade. Ele, no seu tratamento com o paciente, ele vai valorizar este atributo da espiritualidade. E, consequentemente, a educação escolar, lá na infância, na juventude, no nível superior, não pode deixar de incluir a espiritualidade como um atributo que enriquece o ser humano. E é imprescindível para que o ser humano se torne mais feliz, e vai refletir isso no seu comportamento social, no seu comportamento, na sua conduta ecológica. A espiritualidade tem uma relação, digamos assim, multidiversificada com todas as áreas do conhecimento. Então ela é muito importante. Há pesquisas fazendo essa investigação entre pessoas que têm uma espiritualidade. A espiritualidade leva a uma religiosidade, não fanatismo, e pessoas que não têm nada. E nos dados, pessoas com câncer, pessoas com outras disfunções orgânicas, etc., as pessoas que oram, a importância da prece e da meditação como um hábito de higiene. As pessoas que têm essa religiosidade, não quero dizer que religiosidade é espiritualidade, mas a espiritualidade leva a desenvolver a religiosidade, não importa qual seja. E a pessoa que tem essa visão, ela mostra que o seu sistema imunológico, neurohormonal, imunológico, quando ela tem uma patologia, num tratamento através da prece, da meditação, das modalidades da aplicação da bioenergia, como
o passe magnético espiritual, essas pessoas que são submetidas a esse tipo de tratamento, viu? Em tudo igual, um grupo que recebe esse tipo de tratamento, fazer meditação, oração, etc., elas apresentam uma maior facilidade de recuperação neurofisiológica. Fizeram várias experiências com pessoas com câncer. Então, a literatura médica hoje está dando uma grande contribuição para reforçar o despertar da consciência e do interesse dos educadores, dos psicólogos, para incluir a espiritualidade no currículo das universidades de um modo geral. Eu vejo isso como uma grande esperança e uma perspectiva muito alvissareira para a mudança de paradigma nesse milênio que já estamos vivendo. O número de médicos que estão escrevendo livros sobre medicina da alma com essa temática, se você fizer uma pesquisa nas livrarias, tanto no Brasil, literatura médica, científica, que trata dessa questão da comparação entre o sistema médico mecanicista cérebro-cêntrico, vou citar um deles, poderia citar vários. Larry Dossey. Ele escreveu vários livros, ele é médico e era mecanicista cérebro-cêntrico, mas ele, como um pesquisador, ele foi verificando e descobrindo que muitos pacientes que eram espiritualistas respondiam com mais facilidade e rapidez ao tratamento médico convencional do que aqueles que não tinham crença nenhuma, que não tinha nenhum valor de natureza espiritual, e o valor se concentrava mais no ter, materialmente falando. E ele então começou a pesquisar e ele escreveu vários livros nesse sentido, porque hoje, enquanto o cérebro é muito importante, ninguém nega, mas o cérebro é um órgão transdutor de energia. Quem pensa é o pensador, através do cérebro, e não o cérebro, o gerador do pensamento. Então, essa visão está sendo modificada. Isso vai tendo, naturalmente, um resultado muito positivo e construtivo para que o ser humano mude a sua cosmovisão da vida, da morte, do viver. E neste particular, a contribuição do Espiritismo como ciência, filosofia e conduta moral é inadiável, é imprescindível, cada vez mais se popularize a mensagem espírita no mundo, sem fundamentalismo, sem dogmatismo, sem sectarismo, porque o Espiritismo não precisa nada disso. Mas como um saber emergente e educação integral, ele traz uma contribuição inovadora, porque é possível você associar, entender que a vida de relação não se restringe ao plano físico somente. Enquanto nós aprendemos que a vida de relação é uma característica do animal, porque e também a vida de relação é mais tangível, mais palpável, quando no estado de vigília, o Espiritismo mostra que a vida de relação não cessa no estado de vigília, não cessa no estado de sono, porque mesmo dormindo
o ser humano continua a vida de relação noutra dimensão, além de ser a dimensão meramente psicológica, cognitiva. Então, é um descortinar de um horizonte que vai trazer a grande motivação individual e coletiva para que, nesse terceiro milênio, o despertar da era do Espírito cada vez mais se consolide na visão do homem, humanamente falando, e isso vai trazer para o ser humano a resposta para ressignificar a sua própria razão de ser. Porque a vida e a morte são estados de vida de um mesmo processo. A ênfase no ter e na luta pela sobrevivência, como sendo aqui e agora é a única realidade, isso deixa de ser uma preocupação até doentia do ser humano. E o medo, naturalmente, vai se transformando, vai se diluindo através do conhecimento e do autoconhecimento. Inovando sempre na divulgação espírita, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul oferece aos participantes da modalidade sócio-contribuinte FERGS acesso ao material audiovisual produzido pela Federação. Tanto o que já foi produzido como os novos conteúdos a serem criados serão disponibilizados através de links exclusivos a todos os sócios que contribuam mensalmente com valores iguais ou superiores a R$ 25. Entre as vantagens de aderir a esta campanha estão o enriquecimento intelectual e moral, a praticidade e a economia financeira, já que o sócio terá acesso às produções sem necessidade de adquirir DVDs. Também haverá a possibilidade de legendas para diversos idiomas e o lançamento de novos conteúdos será bem mais rápido. Além disso, os vídeos serão disponibilizados com maior qualidade, pois todo o conteúdo estará em alta definição. Sem falar na mobilidade, pois os vídeos poderão ser assistidos onde, quando e quantas vezes o assinante quiser. Una-se a nós, reflita conosco e empregue também os seus esforços para a construção de um mundo mais fraterno e feliz. Para maiores informações e adesão, acesse www.fergs.org.br, encaminhe e-mail para tesouraria@fergs.org.br ou ligue para 3224 1493 e converse com nossa área financeira. Visite o portal FERGS e a nossa página no Facebook e fique por dentro das principais notícias do movimento espírita. Vida, desafios e soluções.